Existem o estilo de roteiro e o estilo de desenho, né? O estilo de roteiro geralmente são os temas mais caros para determinados autores. Por exemplo, o Gartienes, ele tem, a gente sabe de cara, assim, quando começa já a ler algumas páginas assim do Gartienes, a gente já sabe que é ele, porque ele tem algumas temáticas, algumas formas de narrar bem específicas dele, né? Por exemplo, o companheirismo masculino, por exemplo, temas religiosos, né, que ele usa muito. Também tem esse negócio do gore, né, de ser uma coisa mais apelativa, mais sangrenta, mais violenta. E também daí tem os estilos próprios do texto dele também, que são um pouco dos ingleses, né, que é uma coisa mais de desilusão com a realidade, mais desconstrutiva, nem tão desconstrutiva quanto o Alan Moore, o Neil Gaiman ou outros ingleses mais radicais, assim. Não que o Gartienes não seja radical, mas radicais no texto e no conteúdo. E daí tem o estilo do desenho, que daí, como tu falou, uns estilos mais infantis, uns estilos mais coloridos, menos coloridos, com tons mais apagados, mais desaturados, que a orientação, alguns desenhistas têm uma própria orientação para como as cores deles devem ser feitas, né? Porque, por exemplo, o quadrinho do Frank Miller com as cores da Lynn Varley em digital no Photoshop não funciona, a gente já viu que não funciona, mesmo sendo uma crítica. Né? Ele funciona com aquarela, ele funciona com uma cor mais chapada, até algumas capas do Frank Miller que foram coloridas com um método de colorização normal foram bastante criticadas, mas se elas fossem coloridas de um modo mais chapado, com mais economia de cores, talvez elas funcionassem melhor. Então, essas escolhas que também passa pelo editorial, de escolher como vai ser composto o desenho a partir de um roteiro ou uma colorização a partir de um desenho, também ajudam na nossa aproximação ou distanciamento dos quadrinhos. Por exemplo, no começo, quando eu era menor, eu tinha muito problema com a Vertigo. Eu achava os desenhos horríveis e por que eu vou ler esses desenhos horríveis com essas situações adultas e mais para mim, que sou quase uma criança, e ler esses quadrinhos aqui que para mim não me atraem de maneira nenhuma. E aí quando eu fui ler eu entendi que esses desenhos são feios propositalmente para dar uma quebra com o roteiro que é muito sofisticado. Então os desenhos têm que ser um pouco menos sofisticados para não darem esse acúmulo de informação no leitor que vai deixar ele cansado dessa leitura, porque a gente tem algumas leituras de quadrinhos que são cansativas, porque os escritores são muito verborrágicos, principalmente comparado com seus contemporâneos, porque no começo os quadrinhos eram verborrágicos mesmo, mas todo mundo era verborrágico. Hoje em dia não, tem uns que são mais, tem uns que são menos. O Bendis faz uma coisa muito diálogo coloquial, que ele herdou do David Mamet, que é um estilo muito próprio dele, assim, que é tentar imitar os diálogos da vida real. Oi, tudo bem? Tudo. Como é que você vai para aquele lugar? Quê? Aquele lugar lá longe. Nunca ouvi falar. Aquele lugar lá longe que fica perto daquele outro lugar. Não ouvi falar de nenhum dos dois. Nunca ouviu? Você tem certeza? Tenho. Será que fica realmente nessa cidade? Essa cidade é tal. E assim vai o estilo de roteiro do Bendis. E às vezes ele faz todo esse diálogo numa mesma página, né? Ele vai fazendo um ping-pong de diálogos. E isso caracteriza as marcas de estilo do Bendis. Já o Alan Moore, ele tem um estilo mais da composição da narrativa, que ele tem uma fórmula que é tudo que o personagem sabia sobre si mesmo era uma mentira, né? Que é por exemplo, que ele usa no Monstro do Pântano, ou no Miracle Man, por exemplo. Que tudo que o Mick Moran sabia sobre ele, que ele era um cara de classe média, um ativista da ecologia e tal, era mentira. Na verdade, ele era um super-herói que, gritando uma palavra mágica, ele se transformava. E o Monstro do Pântano não, era o Alec Holland, que era um biólogo, que achava que ele tinha se transformado no Monstro do Pântano. Mas não, o Monstro do Pântano surgiu sozinho, pelo Alan Moore. Então, eles têm algumas coisas que se repetem na obra deles, que a gente chama de marcas de estilo. E essas marcas de estilo caracterizam, então, as obras dele. A mesma coisa, se a gente pegar desenhistas.
John Romita Jr. é um cara que tem um estilo muito próprio, apesar de no começo ele ter se baseado no pai dele, no método Marvel, que a Marvel pasteurizava muito os desenhos dos seus desenhistas, porque eles tinham um manual de como eles deveriam seguir. A DC também tinha um manual com o Garcia Lopes, que ele fazia os manuais, né? E o Romita depois se desvencilhou desse estilo do pai dele e começou um estilo muito próprio. E a gente vai vendo a evolução desse estilo também. Mas se a gente botar o olho no desenho do John Romita, a gente vai dizer, isso aqui é um John Romita. Isso aqui é um Frank Kitley, porque tem o estilo próprio do Frank Kitley. E a gente vai reconhecer um Jim Lee por causa das rachuras, que são as marcas de estilo próprias do Jim Lee. A gente vai reconhecer um Eduardo Risso por causa do claro e do escuro que ele usa. Então, existem determinados elementos que a gente consegue identificar na produção desses desenhistas ou desses roteiristas, desses autores de quadrinhos, que a gente vai chamar de marcas de estilo, que são identificações que a gente vai direto e sabe, não, esse aqui é um quadrinho do fulano.